Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz aquele que rejeita o Senhor. Respeita. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz aquele que respeita o Senhor. Irmãos e irmãs, quem respeita o Senhor vive diante da face de Deus. A palavra respeitar vem do latim respectus. Respectus, que está diante da face de Deus. E a bem-aventurada Virgem Maria, a mãe da Igreja, vive na glória de Deus diante da face do Senhor. Celebramos esta Eucaristia numa devoção bonita, filial à Virgem Maria, porque queremos aprender com Nossa Senhora a ser homens e mulheres que respeitam o Senhor. Homens e mulheres que pela fé vivem diante da face de Deus. Homens e mulheres que são motivo da alegria do Senhor. Assim é a bem-aventurada Virgem Maria. Interessante que o nosso querido Papa, São João Paulo II, ao falar da realidade carismática da Igreja, ele coloca em destaque Nossa Senhora. Ele fala que as expressões carismáticas da Igreja manifestam
um perfil mariano. Um perfil mariano. Se todo fiel cristão, se todo fiel batizado é chamado a cultivar esse amor filial à Mãe de Deus, à Mãe de Cristo, à Virgem Maria, muito mais os irmãos e irmãs que fazem parte desta dimensão carismática da igreja, como, por exemplo, as novas comunidades, que devem resplandecer no mundo este perfil mariano. E, portanto, irmãos e irmãs que são chamados a respeitar o Senhor. Homens e mulheres que são chamados a viver sua vida diante da face de Deus, respectus. Viver diante da face do Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Na medida em que nós cultivamos a devoção à Virgem Maria, nós aprendemos com Nossa Senhora a colocar Deus em primeiro lugar. Respeitar o Senhor significa proclamar com a vida o senhorio de Deus. Significa profetizar com a vida Deus sobre todas as coisas. Assim foi a vida de Nossa Senhora. Ela que vive na glória de Deus, ela que vive na alegria dos santos e santas de Deus, ela que vive diante da face do Senhor, intercede por nós, para que, como discípulos, missionários de Jesus Cristo, também possamos profetizar Deus acima de tudo, profetizar o senhorio de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. O Filho de Maria, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele nos propõe, irmãos e irmãs, um exame de consciência. Nesta tarde, que possamos ter a coragem de fazer um exame de consciência baseado na misericórdia de Deus. Do ponto de vista pessoal, sou chamado a olhar para a minha própria vida. Sou chamado a olhar para as escolhas que eu mesmo faço, as decisões que eu tomo no meu dia a dia, do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista familiar, do ponto de vista comunitário, do ponto de vista social, como membro de uma expressão carismática da igreja. Somos todos chamados a fazer um exame de consciência diante daquilo que Jesus nos ensina, que ninguém pode servir a dois senhores. Eu devo me perguntar: a qual Senhor a minha vida está a serviço? A quem eu sirvo?
de forma pessoal, de forma familiar, de forma comunitária, a quem eu sirvo. Façamos esse exame de consciência. Repito, verificando nossas escolhas, nossas ações, nossas decisões. A quem eu sirvo? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs, que todos nós, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, como também os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, eu não tenho dúvida que todos nós, apesar de nossos pecados, apesar de nossas fraquezas, todos nós temos servido Jesus Cristo, o reino de Jesus. Porém, neste exame de consciência, podemos também nos perguntar com que qualidade temos servido o reino de Jesus. Com que disponibilidade temos servido o Senhor Jesus. No Evangelho que há pouco ouvimos, a sua proclamação, depois que os fariseus se manifestaram, dando risadas em relação ao ensinamento de Jesus, justamente porque eles, como diz São Lucas no Evangelho, eram amigos do dinheiro, e davam risadas em relação ao ensinamento de Jesus. Jesus disse para eles, para os fariseus: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Irmãos e irmãs, nós podemos enganar as pessoas. Nós somos capazes, infelizmente, de enganar a nós mesmos. Mas de Deus, ninguém engana. Ninguém pode enganar a Deus. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece as intenções mais profundas do nosso interior. Ninguém pode se esconder de Deus. Deus sonda o nosso íntimo mais profundo. A Ele ninguém pode enganar. Ele sabe muito bem a quem nós servimos. Você pode enganar as pessoas. Você pode enganar-se a si mesmo, a si mesma. Porém, de Deus, ninguém pode enganar. Você acredita nisso? Sinceramente, você acredita nisso? Ele sabe a quem nós servimos. Ele sabe a quem nossas famílias servem. Deus sabe a quem nossas comunidades servem. Ele sabe. Também, tendo em vista este congresso das novas comunidades que fazem parte dessas expressões da corrente de graça que é a renovação carismática católica, também a corrente de graça que é a renovação carismática católica deve fazer o seu exame de consciência, porque ninguém pode servir a dois senhores. Desde os seus inícios, a corrente de graça, ela existe para proclamar, para profetizar
que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, a renovação carismática existe para difundir na igreja, para difundir na humanidade a graça do derramamento do Espírito Santo, a graça do batismo no Espírito Santo, para que pelo Espírito proclamemos que Jesus Cristo é o Senhor. O próprio apóstolo São Paulo, num texto bíblico muito conhecido pela renovação carismática católica, por essa corrente de graça, da qual as novas comunidades são uma expressão, que é a 1 Coríntios, capítulo 12. Lá no versículo 3, o apóstolo São Paulo diz com muita clareza: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos e irmãs. É o Espírito Santo, irmãos e irmãs, que nos conduz a profetizar com a vida que Jesus é o Senhor. Se hoje, diante do Evangelho há pouco proclamado, somos convidados a fazer um exame de consciência para responder a esta pergunta: a qual Senhor nós servimos? É preciso recorrer ao Espírito Santo. Só Ele tem o poder, só Ele pode nos dar a graça de viver com coerência a profecia do senhorio de Jesus. No mundo em que as pessoas se colocam a serviço de tantos ídolos, onde as pessoas colocam no lugar de Deus outras pessoas ou coisas, nós somos chamados a proclamar, a profetizar o senhorio de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Nós recebemos uma graça especial. Nós recebemos a graça do batismo no Espírito Santo para impregnar e transformar o mundo em que vivemos com a profecia do senhorio de Jesus. Conhecendo as novas comunidades, nós identificamos carismas diversos, carismas que definem a identidade de cada comunidade. Deus me deu a graça de pertencer à comunidade Canção Nova, desde o ano de 1992. Por misericórdia de Deus, eu fui trazido para a Canção Nova. Quase 30 anos. Eu sou membro da Canção Nova, Deus seja louvado por isso. Temos aqui presentes tantas outras comunidades. Padre Neto faz parte da comunidade? Ore. Quantos anos já a comunidade? 20 anos. A comunidade já existe há 20 anos. Uma comunidade que tem um carisma próprio. E assim eu poderia falar de tantas comunidades que estão participando deste congresso das novas comunidades, expressões desta corrente de graça que é a renovação carismática católica, expressões deste cáris, desta graça, deste derramamento do Espírito Santo. Cada carisma define uma identidade própria nestas comunidades. E por mais diferentes que nós sejamos, todos nós temos algo em comum.
somos todos chamados a profetizar como comunidade o senhorio de Jesus. E para isso, necessitamos do Espírito Santo. Para que realmente possamos, neste exame de consciência, ter a alegria de dizer: o Senhor da minha vida se chama Jesus. Diga isso agora do fundo do seu coração. Diga isso por você. Diga isso por sua família. Diga isso por sua comunidade. Nós que somos membros da igreja, o corpo místico de Cristo, vamos dizer isso do fundo do coração, pela igreja da qual nós fazemos parte. O Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, o Senhor da minha comunidade, o Senhor da igreja una, santa, católica e apostólica se chama Jesus. Diga agora isso do fundo do seu coração. Faça a sua oração e diga isso. Proclame agora o senhorio de Jesus. Proclame isso agora por si, por sua família. Solte a sua voz e reze, meu irmão. Solte a sua voz e reze, minha irmã. Reze por si, reze por sua família. Reze pela sua comunidade, pela nossa igreja, una, santa, católica e apostólica. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. A minha vida não está a serviço de outros senhores, a não ser Jesus Cristo. Sim, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida ao vosso serviço, ao serviço do vosso reino. Minhas escolhas, minhas decisões. E também eu coloco a minha família. E também eu coloco a comunidade da qual eu faço parte. Eu coloco também, sob a graça do vosso senhorio, esta corrente de graça que se chama Renovação Carismática Católica. Esse movimento nascido do derramamento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Eu vos proclamo Senhor. Eu vos proclamo Senhor. Da igreja da qual eu faço parte, vós sois o Senhor. Tomai posse, Jesus. Tomai posse. Dominai, Senhor Jesus, a minha vida, a minha consagração, a minha família, a comunidade da qual eu faço parte. Tomai posse, Senhor Jesus. A igreja, com todas as suas fragilidades em seus membros, com todos os seus pecados em seus membros, sim, eu vos proclamo como um único Senhor. E para isso dai-nos o Espírito, Senhor. Derramai em nossos corações o Espírito sem medida. Sim, vinde, Espírito Santo. Vinde com o vosso poder, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão sob a ação do Espírito. A ação da vossa graça, Espírito Santo. Dai-nos o Espírito sem medida, porque do contrário eu não posso. Do contrário, a minha família não poderá proclamar-vos como único Senhor e Salvador. Dai-nos, Senhor Jesus, o Espírito sem medida. Nesta tarde, a todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui no santuário do Pai das Misericórdias, os fundadores e fundadoras de comunidades novas, aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, atualizai esta graça, Senhor, o batismo no Espírito Santo. Solte a sua voz, ore, ore. Dê ao Senhor Jesus a graça de poder experimentar
uma nova efusão do Espírito. Solte a sua voz e ore, com essa liberdade que o próprio Senhor nos dá, porque onde se manifesta o senhorio de Jesus, ali também se afirma a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Só o Senhor Jesus sabe não apenas respeitar, mas promover a verdadeira liberdade. Vinde, Espírito Santo, renovai em nós, Espírito Santo, a vossa unção, a vossa graça, o vosso amor. Renovai, Espírito Santo, em nossos corações o dom da fé, o dom da esperança, porque a esperança não decepciona, a esperança não engana, para que de fato possamos, como pessoas, como famílias, como comunidades, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, irmãos e irmãs, nossas comunidades existem para proclamar, para profetizar o senhorio de Jesus. Neste exame de consciência, a nossa consagração ao Senhor, por meio do sacramento do batismo, ela deve ser vivida em favor desta profecia, o senhorio de Jesus. Que nós todos, como filhos e filhas de Deus, que nós todos, como discípulos missionários de Jesus Cristo, tenhamos a coragem de fazer valer o nosso compromisso batismal, profetizando com a vida o senhorio de Jesus. E particularmente, eu digo isso aos irmãos e irmãs que fazem parte de uma nova comunidade. A nossa consagração de vida em favor de um carisma deve profetizar o senhorio de Jesus. Durante o dia de hoje, nós tivemos algumas pregações de irmãos e irmãs, fundadores e membros de novas comunidades, que nos ajudaram a refletir sobre a importância destes novos carismas para a santificação da igreja. Pelo simples fato de ser um carisma, já é uma profecia para a igreja e para o mundo. Logo cedo, pela manhã, tivemos a pregação do Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família. Depois tivemos a pregação da Verinha, a Vera Lúcia, formadora geral da comunidade Canção Nova. Agora, no período da tarde, o André Botelho, fundador da comunidade Pantocrator, também fez uma pregação. Todos eles nos ajudaram a perceber os carismas, os novos carismas da igreja, como uma profecia do Espírito. Profecia de esperança, profecia de santidade, profecia de fidelidade a Deus. Assim são os carismas na igreja. Existe algo em comum que nos une a todos: ser uma profecia do senhorio de Jesus, ser uma profecia da santidade de Deus. Repito, no mundo
que busca cultivar a adoração de tantos outros senhores, nós adoramos a Deus, o Criador do céu e da terra. Nós adoramos o seu Filho Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Nós adoramos o Espírito Santo de Deus. Sim, nós somos adoradores da Santíssima Trindade, o Deus unitrino. Isso nos une. Isso nos faz ser um corpo profético na comunidade cristã, na igreja. Novas comunidades, expressões da graça do batismo no Espírito Santo, que tem a coragem de fazer a diferença no mundo em que vivemos, proclamando com alegria, profetizando com alegria, que Jesus Cristo é o Senhor. O tema deste congresso das novas comunidades, deste ano de 2020, é extraído da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não engana. E aqui nós temos uma certeza. O batismo no Espírito Santo, irmãos e irmãs, nos garante viver a fé na verdade de Deus, a verdade da salvação. Se tem uma graça que o Espírito Santo nos dá, é a graça de nos conduzir para a verdade plena, a verdade de Deus, a verdade da salvação. Em meio a um mundo de fake news, em meio a um mundo onde infelizmente o mistério do pecado, o mistério do mal, leva muitas pessoas a proclamar mentiras, como se elas fossem verdade, o Espírito Santo nos garante profetizar o senhorio de Jesus por meio de um compromisso com a verdade de Deus, por meio de um compromisso com a verdade da salvação. Sim, a esperança não engana. Esse maravilhoso dom do Espírito Santo, que é a esperança em Deus, não engana, mas nos compromete com a verdade que salva. Mas é interessante percebermos que em outras traduções bíblicas, este mesmo versículo 5, do capítulo 5 da carta aos Romanos, afirma o seguinte: a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Se o Espírito Santo nos garante essa graça de nos conduzir à verdade de Deus, se o Espírito Santo imuniza o nosso coração de um vírus mais letal do que o novo coronavírus, que é o vírus da mentira, também o Espírito Santo, ele nos imuniza de decepções. O Espírito Santo nos dá a graça de não decepcionarmos. Eu não tenho dúvidas de que há muitos irmãos e irmãs, membros de novas comunidades, que trazem em seu coração feridas que se abriram por causa de decepções. Decepções com o fundador, decepções com a fundadora, decepções com a própria comunidade, decepções com a própria igreja, da qual nós fazemos parte.
Quantas decepções abriram verdadeiras chagas, verdadeiras feridas no coração das pessoas. Irmãos e irmãs, celebrando essa Eucaristia, eu peço a nosso Senhor que cure as nossas decepções. Porque muitas vocações foram frustradas. Muitos irmãos e irmãs abandonaram nossas comunidades. Muitos irmãos e irmãs abandonaram a fé católica por causa de suas decepções. É verdade ou não é? Sim ou não? Vocês confirmam isso? Quantas pessoas? Decepções que abriram verdadeiras chagas na alma, no coração. Decepções que abriram verdadeiras feridas. É preciso buscar pela graça do batismo no Espírito Santo a maturidade da fé cristã. A fé que nos abre um horizonte de esperança, essa esperança que não decepciona. Esta fé nos dá maturidade cristã para que nós olhemos para a cruz de Cristo, encontrando em Jesus crucificado a cura das nossas decepções. Talvez você tenha decepção com seu pai, com a sua mãe. Talvez você tenha decepção com os irmãos de comunidade, com a igreja. Eu não sei quem é a causa da sua decepção. Olhe para a cruz de nosso Senhor. A cura das nossas decepções tem um nome, o seu nome é Jesus. O Cristo crucificado. Vocês sabem muito bem que os apóstolos, eles cultivavam uma visão triunfalista do Messias. E quando Jesus começou a falar para eles que ele seria perseguido, que as lideranças religiosas do povo judeu o condenariam, que ele seria crucificado e ele morreria na cruz, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Bem, os apóstolos certamente experimentaram em seus corações a chaga da decepção. Tanto assim que São Pedro disse a Jesus que isso não aconteceria com ele. Depois que Jesus perguntou para eles quem ele era, e Pedro tomou a dianteira e em nome dos demais apóstolos disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram estas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus fez um verdadeiro elogio diante da profissão de fé de Pedro. Aí Jesus anuncia o mistério de sua morte de cruz. E Pedro imediatamente: Não, Senhor, isso não te acontecerá. O que Jesus disse para Pedro? Vocês se lembram? Hein? Se lembram ou não? Afasta-te de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. Tu pensas as coisas como os homens e não como Deus. A tua lógica é mundana. A tua lógica, Pedro, é pecaminosa.
os apóstolos cultivavam uma visão triunfalista do Messias. Eles não conseguiam aceitar a possibilidade da morte de Jesus. É claro que no terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou para a glória de Deus, para a nossa salvação Ele ressuscitou, mas Ele passou pela cruz. A cruz abriu no coração dos discípulos uma ferida de decepção. Somente a fé na ressurreição curou essa ferida. É a graça que eu peço ao Senhor Jesus na Eucaristia dessa tarde, uma vez que nós celebramos a Páscoa de Jesus, que se renova no sacramento do altar, que de fato, pela Páscoa da Eucaristia, sejamos todos curados de nossas decepções, para que de forma pessoal, familiar, comunitária, para que como igreja, corpo místico de Cristo, possamos profetizar no mundo em que vivemos que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos e irmãs, nos confiemos à bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, Maria que nos reúne neste cenáculo de graça e salvação, Maria que está diante da face de Deus, a mulher que vive o respeito em relação a Deus, que ela interceda por todos nós, para que nós possamos, com o seu auxílio, com a sua materna intercessão, proclamar, testemunhar, profetizar o senhorio de Jesus. É claro que a liturgia da palavra desta Santa Missa coloca em evidência a realidade de nós lidarmos com os bens materiais, com o dinheiro. Porque Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O próprio São Paulo também testemunha que ele sabe viver na abundância, mas também na escassez. De todos os modos, irmãos e irmãs, sabendo lidar com os bens materiais, que possamos pela graça do derramamento do Espírito Santo, como membros de novas comunidades, como membros do corpo místico de Cristo que é a Igreja, que possamos profetizar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim seja.